Olá pessoal, joinha, tudo bem? Dayan Cardoso, do Expert da Construção, para falar com você que tem vontade de se tornar um empreendedor aí no segmento de marido de aluguel, mais especificamente um expert na área, ok? A gente tem um tema para falar para você hoje, que é um tema que acontece muito, a preocupação com a falta de dinheiro. Muitas pessoas têm muito problema com relação a isso e, infelizmente, é bem generalizado. O que é esse não me preocupar mais com a falta de dinheiro? Nada mais é do que ter sempre dinheiro em mãos, todo dia, toda semana, todo mês. Como que eu vou fazer isso, Dayan? Empreendendo, se tornando um marido de aluguel, um expert. Ok? Um dos pontos chave para você não se preocupar mais com esse tipo de coisa é você desenvolver, primeiramente, habilidade técnica. O que seria isso, Dayan? É particularmente o saber fazer, ok? Saber executar cada procedimento, seja ele de elétrica, de hidráulica, de serralheria e muito mais, certo? Essas são as habilidades técnicas, tá bom? Tem habilidade também de relacionamento. O que é isso? Saber se relacionar com seus clientes, com seus prospectos, né? Ter um bom relacionamento onde quer que você vá para transformar todo mundo que você conhece em cliente do seu negócio, tá? Quanto mais você for capaz de fazer isso, mais resultado você vai ter dentro do seu negócio, tranquilo? E, por terceiro e não último, saber gerir conflito. Todas as vezes que a gente cria relacionamento humano, seja ele de negócios ou não, infelizmente, pode acontecer por questão de interesse e de muitas outras coisas, às vezes gerar algum tipo de conflito, tá bom? Onde existe ser humano, especificamente, tem conflito. Então, sabendo disso, né, é importante que você tenha essa habilidade para estar resolvendo isso, minimizando ao máximo todos os impactos que isso possa vir a causar aí no seu negócio e no seu relacionamento com os seus clientes ou com os seus possíveis futuros clientes. Tranquilo? Não se preocupar com a falta de dinheiro também é ter segurança no seu trabalho. Como assim? Saber onde você está pisando. Entender todo o processo das suas atividades. Como que é isso? Entender todo o processo da sua atividade. Geralmente, as atividades que a gente exerce, ela funciona em determinados processos, né? De início ao fim. No nosso caso, a gente tem aí um primeiro contato com o cliente, às vezes diretamente voltado com canais digitais, pode ser também pessoalmente, não tem regra para isso, mas existe todo um processo onde começa um contato, ele perpetua por algum tempo durante a realização de um serviço ou mais, e tem a finalização disso e como é que é o resultado desse relacionamento. Por que isso é tão importante, esse processo? Porque geralmente o resultado desse processo pode gerar ou não mais serviços para você. Pode gerar mais ou não uma indicação, várias indicações, né? E isso vai fazer muita diferença, não só no seu negócio, como também no seu caixa. Lembra? Quanto mais você tiver resultado positivo desde o primeiro contato com o seu cliente, a execução dos serviços, os resultados do serviço e até a finalização e a entrega desse serviço, maior vai ser a chance de você ter uma indicação desse cliente para outras pessoas que vão se tornar clientes de você também e mais ainda, vai gerar mais resultado no seu caixa. E aí você fala assim, beleza, né? Eu já tenho os clientes, os clientes me indicam e tudo mais, mas eu tenho um problema aqui, Dayan. Aconteceu aí a gente está entrando em crise e diminuiu muito a demanda dos serviços aqui no meu negócio. Como que eu vou fazer agora? Antes eu tinha muito serviço e agora, mesmo tendo todos aqueles clientes que eu tinha antes,
eu não estou tendo demanda. As pessoas não têm ligado. E quando ligam, são somente serviços mínimos, os mais necessários. Como que eu vou fazer? Vamos lá. A dica para isso é que você, ao planificar o seu projeto de início da sua empresa, você vai separar sempre uma parte do que você fatura para que você destine esse percentual para o investimento em anúncios. Onde que a gente sugere que esse anúncio tem que ser feito? A gente sugere na forma digital. Por quê? Porque é a forma que tem trazido mais resultado a curto prazo. Não quer dizer que outras formas não funcionem, tá? Na verdade, eu recomendo que você use inicialmente, quando você vai iniciar os seus trabalhos, que você crie um pacote onde você vai criar diversas formas de anúncio, onde você vai fazer distribuição de cartões, e não é aquela comum que você sai só distribuindo, não. Você vai fazer pessoa a pessoa e conversando com cada pessoa. A gente vai falar sobre isso mais pra frente e isso funciona muito bem, certo? E a gente vai falar também onde você vai fazer anúncios digitais. Por que isso? Porque isso tem um maior impacto, consegue chegar até mais pessoas e vai fazer um diferencial. É preciso que você desenvolva algumas habilidades relacionadas a isso também. Tranquilo? E você conheça aí, tem umas habilidades também em redes sociais, onde você vai poder fazer impulsionamentos dos seus trabalhos. É claro que é preciso que você execute alguns serviços para mostrar o que você faz, como você faz, aonde já foi feito, se possível, alguns testemunhos de clientes seus. Isso seria bem interessante também. Caso não tenha, tranquilo, pode colocar só os serviços mesmo, mas seria uma forma de divulgar o seu trabalho, tá bom? De mostrar o que está acontecendo. E aí, fazendo isso, você vai perceber que vai ter um aumento significativo, porque isso é escalonável, certinho? É importante que você não veja isso como um gasto, mas sim como um investimento. Por quê? Porque à medida que você faz uma primeira vez, você vai perceber que os resultados vêm. E daí em diante, você vai perceber que faz toda a diferença. Tranquilo? E uma outra coisa importante que está diretamente ligado com os seus anúncios é você se esforçar para não ser esquecido, né? Por que eu estou te falando isso? As maiores marcas do mercado trabalham nesse sentido, tá? E não é diferente para quem está dentro de qualquer tipo de negócio, que é só você levar em consideração quando você quer fazer algum tipo de serviço. Geralmente as pessoas, como a gente tem muita informação hoje em dia, a todo momento, é bombardeada, a gente tende a reter as informações que a gente vê com mais frequência. Então, se você frequentemente está nos seus status, frequentemente está nos seus stories mostrando seu serviço, frequentemente está nas suas publicações, é normal que as pessoas vão se lembrar mais de você, e ao momento que alguém perguntar se precisa de alguém naquele sentido de prestação de serviço, você será mais facilmente lembrado e automaticamente indicado. Então, não hesite em criar conteúdo mostrando o trabalho que você faz, o seu dia a dia. Isso é muito legal, é muito simples de fazer e você pode mostrar isso facilmente aí nos seus canais digitais e até mesmo nos seus status pessoal, na sua lista de chamada lá da sua lista de contato de cliente. Por quê? Porque geralmente uma pessoa vê o que você está fazendo em algum lugar e fala, cara, eu precisava disso aqui em casa também. Isso vai fazer toda a diferença, tá bom? É sempre importante você entender um princípio básico. A gente investe às vezes muito caro para ter um cliente. A gente faz investimento de mídia, a gente chega até o cliente e às vezes, quando tem o cliente, às vezes uma pequena falta de atenção faz com que você perca aquele cliente. Ou seja, por uma informação mal esclarecida, um serviço às vezes que ficou um pouco a desejar, até mesmo um feedback de final de trabalho. O que seria isso na prática? Seria o seguinte: você às vezes é contratado para poder executar algum tipo de serviço, certo? Chegando lá, você tem algum imprevisto e precisa sair. É bem assim, é muito importante que você a todo momento esclareça como que vai funcionar o processo disso. Não quer dizer que todas as pessoas vão querer saber disso, mas se você criar um padrão de
de execução de serviço, você vai entender que isso é importante. Às vezes, se você sair de lá sem falar nada com ninguém, dá a entender que você não está muito comprometido com aquilo. Então, é sempre muito bom você explicar como que funciona o processo da execução do seu serviço. Tipo, olha só, vou lá fazer o serviço para você. Se precisar de algum material, coisa assim, geralmente eu vou sair para buscar o material. Posteriormente eu volto em seguida para tentar resolver de novo. Caso aconteça, se for necessário sair novamente, sem problema, eu vou sair novamente. Porque assim, quando a pessoa tem uma compreensão completa, quanto mais ela entende o que você faz e como você faz, mais tranquilo é o processo, tá? Eu sei que assim, pra gente que é o profissional, às vezes a gente acha que não é necessário. A gente tem essa visão e às vezes é um pouco equivocada. É importante que você, independente do nível de consciência que o seu cliente tenha, você esclareça ao máximo, tá bom? Para que ele entenda com clareza tudo que você executa ali, o passo a passo. E também isso vai dar para ele uma certeza naquilo que você explica, tá bom? Sempre vai ter muita gente competindo com você por esse espaço. E quanto mais relacionamento e clareza você gerar, maior o grau de fidelidade que você tem com ele. O que também faz com que mantenha o seu cliente. Lembra sempre, primeiro você investe no cliente, depois você mantém esse cliente. Por quê? Se você perder toda vez um cliente, automaticamente seu caixa diminui, tá bom? Então assim, para a gente se tornar um marido de aluguel expert com resultado, sem problema financeiro, sem problema de dinheiro, além de prospectar cliente, é preciso que você mantenha esses clientes na sua carteira e consiga prospectar mais ainda para cada vez mais ampliar ela e fazer com que ela fique cada vez mais robusta, ao ponto de você começar a aumentar o número de pessoas que trabalham com você, fazendo com que isso crie uma escala ainda maior. Tranquilo? Vamos lá. Próximo passo é você precisa fazer uma transição de carreira inicialmente, certo? Você às vezes está lá trabalhando no seu serviço CLT e você pensa, cara, eu quero mudar para essa área porque ela vai me favorecer mais, vai trazer mais resultados, e você não pode ser impossível ao ponto de parar tudo de uma vez e começar do zero de outra vez. Não. Tem que lembrar que é preciso ter um momento ali de transição de carreira. O que seria isso? Você vai separar um determinado tempo para que você crie uma carteira de clientes e naquele determinado momento, após seu horário de trabalho, você vai dedicar exclusivamente ou para aprender a habilidade, ou caso você já tenha, você começa já a criar os seus anúncios para começar já o atendimento diretamente. Isso para que isso? Né? Para você poder sentir como é que vai funcionar para você o mercado. É aquele momento ali de você entender se vai dar resultado ou não. Então, feito isso, você vai começar os primeiros passos, tendo os primeiros faturamentos. E aí você começa a ter mais certeza e vai criar um vínculo maior com aquilo que você está criando. Automaticamente, você vai investindo cada vez mais e até o momento de você criar segurança e poder sair lá do seu CLT e dedicar mais tempo ainda para o seu trabalho como marido de aluguel, que você vai perceber com a liberdade que você vai ter com ele, você vai descobrir que vai valer muito mais a pena, vai te trazer muito mais retorno e vai fazer com que você, além desse tempo livre e de qualidade, você vai poder estar investindo na educação da sua família, no melhoramento dos seus filhos, em algumas viagens que vai fazer toda a diferença aí com a sua família e vai mudar a sua trajetória daquilo que você acreditava antes e que você passa a notar agora, certo? E assim, você nunca pode ficar preso no provisório. Por quê? Porque às vezes você fica nessa parte de transitória onde você está no seu serviço e trabalhando de autônomo em algumas horas e você fica um pouco acomodado. Por quê? A gente tem uma tendência disso, tá? É doloroso crescer. E às vezes você já tem uma renda fixa e tem uma certa segurança e você passa para uma outra renda e você começa a ver algum dinheiro, você fala, cara, tá tranquilo. E aí é que às vezes você se impede de crescer um pouco mais ou muito mais. Porque a todo momento
você vai poder aumentar a sua demanda com seus anúncios e ter muito mais resultado, né? Lembra que se você sentar e fizer uma conta simples entre quanto você ganha por hora trabalhada, trabalhando como marido de aluguel, já nas horas que você está executando pós o seu horário CLT, você vai perceber que a diferença é muito maior do que no seu horário CLT. E é aí que você tem que fazer aquela seguinte conta: e se eu estivesse trabalhando em tempo integral com isso? Qual seria a diferença? E você vai perceber que vale muito mais a pena. Mas é possível enfrentar aquele medo que às vezes vem e faz com que a gente trave, tá bom? Faz toda a diferença, fique de olho nisso, enfrente e se empenhe para poder se tornar aí um marido de aluguel expert com resultado positivo e ter sempre o bolso cheio, ok? A partir do momento que você tem mais dinheiro no bolso, que é o que vai acontecer com você, você vai perceber que você passa a ter mais credibilidade. Por quê? É simples. Você começa a ter mais cliente e esses clientes começam a falar dos serviços que você provê na região onde você está. Muito mais gente falando daquilo que você faz gera ainda mais cliente para você, o que gera ainda mais serviço. Nesse momento vai ser muito importante duas coisas. A primeira é que você dê uma atenção maior ao aspecto humano de todos os envolvidos, principalmente os seus clientes. Por quê? Porque pode ser que por falta de tempo, às vezes nas correrias, você deixe de dar a atenção correta, tá? E pode acontecer de a qualidade do serviço não ficar tão boa quanto deveria. Então, dê aquela parada, analisa bem tudo que está sendo feito e você pode criar até um pequeno departamento para que você consiga fazer uma correção de tudo que acontece. O que seria isso na prática? Seria, após a realização dos trabalhos, 2 dias depois, você dá uma ligada para o cliente para saber se está tudo certo, se tudo realmente está funcionando conforme aquilo que foi acordado. Por que isso? Para que você gere mais valor no seu serviço, gere um valor maior ainda em termos de relacionamento para o seu negócio. Afinal, você começou um negócio e você quer que ele cresça, você quer que ele se desenvolva. E assim como um filho, um negócio não é diferente. Você precisa estar atento, de olho e, de preferência, tendo todo o cuidado necessário para que, além de crescer com qualidade, tá bom? Às vezes, a gente acaba pecando muito quando quer crescer aceleradamente e deixa de dar atenção na qualidade e passa a dar atenção somente nos números. Isso, na maior parte das vezes, gera uma queda de serviço muito grande lá na frente. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta só crescer. Você precisa crescer com qualidade, tá bom? A partir do momento que você começa a crescer e ter mais resultado, ter muita demanda, às vezes você começa a contratar mão de obra, certo? E aí não depende só mais de você, mas é você que é o responsável. Então, trate de criar um plano de controle de qualidade. Isso é muito importante e, de preferência, que passe pelas suas mãos. Por quê? Você é a responsabilidade total, tem a responsabilidade total do seu negócio, certo? E para que isso também se mantenha e mantenha cada vez mais a entrada, não só de volume, mas também com qualidade, você precisa fazer isso, tá? E lembra sempre, o que realmente importa é os seus clientes. Por quê? Além de pagar o preço que você cobra, ele sabe que pode contar com você quando é preciso. E se você tem um bom atendimento, lembra lá atrás, né? Se você tem um bom atendimento, se você tem habilidade técnica para resolver aquilo que foi prometido, e se você sabe gerir os eventuais conflitos que venham a acontecer, seja ele com você ou agora um pouco maior nos seus negócios, já com os seus funcionários, é importante para que a somatória dessas habilidades traga um resultado a longo prazo. E melhor que trazer é manter e manter crescendo, ok? E sabendo ainda mais que o seu cliente, sabendo que você é um excelente profissional, ele, melhor que tudo,
vai fazer uma propaganda e assim, ainda com muito prazer. Ele vai indicar você e vai dizer muito bem de você para quem quer que seja, que ele conheça. Por quê? Porque ele confia no seu trabalho, ele confia no resultado que você oferece, ele sabe que quando dá alguma coisa errada ele pode contar com você e ele sabe que você está preparado para resolver, independente do que aconteça. Tá bom? Outra coisa, deixe os seus clientes gratos pelo seu serviço. Vamos lá, um exemplo claro. Você está lá fazendo o seu serviço, levando em consideração que esse é por hora. Você foi lá fazer um serviço de elétrica especificamente num chuveiro. Tem um problema lá no chuveiro, você foi lá fazer um serviço de elétrica. No deslocamento, com o total deslocamento e execução do serviço, você gastou aproximadamente 20 minutos. É uma suposição, viu, gente? Tudo depende, é bem relativo. E aí, o seu cliente falou, nossa, mas eu tinha aqui uma outra coisa para resolver. Será que não era possível você fazer para mim? Olha só, nessa hora você analisa muito bem o que foi pago, como foi feita a negociação, para você ter uma decisão positiva com relação ao seu cliente. Se você percebeu que geralmente foi cobrado uma hora e, por exemplo, se a sua hora lá fosse R$100 e ele te pediu um pouco a mais de serviço e ele está dentro da hora, por que não fazer sem questionar? Tá? Sem questionar na hora. Assim, uma coisa muito importante nesse sentido é que a gente esteja sempre disponível a solucionar problemas, tá? Eu consigo perceber claramente que às vezes as pessoas são muito resistentes, além de ser, vamos lá, ter aquela iniciativa, cara, estou aqui para resolver. Eu vim para resolver. Se está dentro do prazo, vamos resolver e sem problema nenhum. Me mostra o que é e eu vou ver se é possível. Se for, a gente já faz de cara. Porque as pessoas são mais assim, propícias a ter um relacionamento positivo com pessoas que estão dispostas a ajudar. Infelizmente, essas coisas costumam não acontecer. Então é importante que você tenha isso em mente. Tá dentro do horário? De primeira, tá? Faz o possível para deixar o seu cliente agradecido. E eu vou te falar, coisas desse tipo faz com que ele lembre de você por muito e muito tempo. Faz toda a diferença, tá? Ter dinheiro no bolso é muito bom, 100% é muito ótimo, mas cara, se você pode ter dinheiro no bolso e o seu cliente satisfeito 10 vezes, por que não fazer? Por que não fazer? Porque se você conseguir fazer isso dessa forma, que eu tô te falando aqui agora, você não vai ter só dinheiro no bolso. Você, além de ter o dinheiro no bolso, você vai ter um cliente querendo te ligar a todo momento para indicar novas pessoas que nem você às vezes nem vai conseguir atender, mas que vai ser positivo para o seu negócio. Por quê? Porque a cada vez que você tem um número maior de gente procurando, você pode estar subindo o valor da sua hora e ter ainda mais resultado. Faz toda a diferença. Ok? Então, levando em consideração e continuando, que o seu sucesso está na sua credibilidade, suponhamos que agora você já tem uma demanda maior e tem muito mais gente atrás de você, as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. Vão perceber que você é aquele cara que, quando chamado, resolve todo e qualquer problema. Se antes você andava de cabeça baixa e meio que se sentindo inferior, eu vou te dizer, não vai ter motivo nenhum para isso. Por quê? Porque geralmente você vai ser referência daquilo que você promove. A gente é assim. Se você tem resultado, aquele resultado que você tem vai ser uma referência de você mesmo. As pessoas vão te olhar de uma forma diferente. Você vai ter mais respeito lá onde você está. Pode ser que, lembra que eu falei em um vídeo passado que a gente explicou da seguinte forma: quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa lembrada pelo preço ou pelo resultado? Você quer ser o melhor ou você quer ser só mais um? Ou aquele que é o mais barato? Quem determina isso é você. Quando você tiver alguma dúvida sobre isso, você leva em consideração as marcas mais famosas, tá? Por que as pessoas pagam mais caro por alguma coisa? O que um iPhone tem a mais que às vezes um Android não tem? Né? E as pessoas mesmo assim fazem fila quando tem um lançamento do iPhone. Tem uma diferença nisso. Isso chama-se qualidade, um diferencial. Coloque lá no seu negócio um diferencial para que quando as pessoas veem a sua marca ou veem o seu nome ou verem falar de você, fala, cara, aquele cara lá resolve. E ele faz toda a diferença. Você chamar ele,
você não vai ter problema com nada. Mas quem cria isso é você. E quando você for capaz de criar essa solução, não é uma solução que vai lá e resolve, é uma solução que vai lá, resolve, dá um aconselhamento, diz que ficou de certa forma e se precisar melhora ainda mais, gera uma garantia em cima daquilo. Você vai fazer 10 vezes mais do que o outro faria se estivesse no seu lugar. E depois disso, o que você acha que acontece? As pessoas te chamariam ou chamariam o outro? É bem clara a resposta, né? Então, fica atento a tudo isso. Lembra que quando você começa uma coisa, você se esforçar para fazer um diferencial, para ser uma referência lá no mercado que você está, seja ele uma cidade grande ou uma cidade pequena ou de médio porte, vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que você se destaque e esse destaque que você vai ter é que vai fazer a diferença financeira que está no seu bolso. Isso vai ser só um reflexo disso. Tente ser o melhor. Nunca tente ser o mais ou menos ou somente mais um. Isso tem demais. Faça o melhor e você terá um reconhecimento acima da média. Tem um ditado que diz que você só deve ouvir os conselhos de quem já tem algum resultado. E se você não tem resultado, como alguém vai querer ouvir você? Não é verdade? Então, faça o seu melhor, almeje os melhores resultados, deixe o seu cliente satisfeito. Se existir algum problema, resolva, tá? Seja ele no aspecto técnico ou, às vezes, em termos de relacionamento. Faça o possível para resolver. Se esforce ao máximo, dê o seu melhor, tá bom? Tente ser o melhor que existe no seu mercado e faça a diferença, não só para você mesmo, mas para onde você está, o mercado que você trabalha e as pessoas que estão se relacionando com você a todo momento, ok? E é isso aí. A gente fica por aqui. Forte abraço para você e tudo de bom. Espero que tenha aí ajudado você nessas dicas, ok? Valeu por tudo. Até a próxima.